pessoal, vamos lá revisar, fazer algumas questõezinhas das especialidades cirúrgicas urologia, cirurgia plástica, torácica e bariátrica, para a gente dar uma fixada. Simbora. Primeira questão. Mulher com 40 anos da entrada na emergência com dor lombar esquerda de forte densidade, náuseas e vômitos. O ultrassom mostrou um cálculo com 3 milímetros no ureter terminal esquerdo, associado a uma leve ureter hidronefrose. Sumário de urina apenas microhematúria, sem sinais de infecção. Marque a baixa terapêutica mais indicada. Gente, vamos lá, vamos dar uma relembrada aqui. Tratamento. Hidratar. Anti-inflamatório. Quando é que a gente vai intervir, gente? Só quando o cálculo for maior do que 0,7 centímetros. 0,7 a 1 centímetro. A gente não vai intervir nesse cálculo com 0,3 centímetros num paciente que também não tem nenhum sinal de complicação, tá certo? Então, vamos voltar lá para as alternativas. Vai fazer leco? Não vai. Até porque o ureter terminal, mesmo se fosse um cálculo grande, não seria essa a opção principal, né? Lembram? Ureteroscopia flexível com laser? Não. Ureteroscopia rígida, se o cálculo fosse maior do que 0,7 centímetros, seria a resposta correta, tá? Cuidado. Cuidado nisso. Conduta expectante com anti-inflamatório e antiespasmódico. Verdadeiro, gente. Esses cálculos aí, a maioria é conduta expectante e são eliminados naturalmente, tá? E duplo J a gente só colocaria se tivesse infecção urinária associada. Então, resposta correta, a letra D. Próxima questão. Ainda sobre os cálculos renais, assinale a alternativa correta. O melhor exame para o diagnóstico atualmente é a tomografia helicoidal sem contraste. Verdadeiro, gente. Já está de cara correta, mas vamos dar uma lida nas outras. O ultrassom é menos invasivo e diagnostica a maioria dos cálculos de ureter. Não, gente, a maioria passa batido pelo ultrassom. O melhor exame, como a gente já falou, é a tomo. A ultrassom pode até ser realizada de início para a gente ver se tem hidronefrose associada, se precisa de alguma intervenção já, mas o principal exame para o diagnóstico é a tomografia, padrão ouro. Os mais frequentes são os cálculos de ácido úrico. Gente, a gente viu naquela tabelinha, mais frequente é oxalato de cálcio. Oxalato de cálcio, tá certo? Mais frequentes, 80% dos cálculos são de oxalato de cálcio, tá? No caso de sepse urinária, a remoção imediata do cálculo é mandatória. Não, gente, no caso de sepse urinária, a gente vai fazer o quê? A gente vai desobstruir a via urinária e fazer antibiótico, certo? Na vigência de cólica renal, o melhor exame é a cintilografia de MCA. Que viagem, gente, que viagem, tá? Tomografia. Então, resposta correta, letra A. Próxima questão. Ainda sobre cálculos. Atualmente, a principal opção de tratamento para um cálculo localizado em pelve, medindo 3 centímetros de diâmetro com 1.120 unidades Hounsfield, UH. Qual é a opção de tratamento nesses casos? Bom, é um cálculo grande, certo? Ele está localizado em pelve, é um cálculo alto, então vamos dar uma revisadinha aqui. Para cálculos proximais, que é o caso desse cálculo, que está em pelve renal, um cálculo alto, se esse cálculo fosse menor do que 2 centímetros, a gente faria leco. Quando o cálculo é maior do que 2 centímetros, a indicação é de nefrolitotomia percutânea. E ainda, por ser um cálculo maior do que 100 centímetros, já teria contraindicação a leco, mesmo que ele fosse menor do que 2 centímetros. Então, esse caso aí, essa questão não tem dúvida, não resta dúvida. É a nefrolitotomia percutânea, tá? Vamos ver lá as opções que ele dá pra gente. Pielolitotomia aberta, litotripsia extracorpórea, né, a leco. A gente já viu que a gente não vai fazer a leco. Pielolitotomia laparoscópica, nefrolitotomia anatrófica, nefrolitotomia percutânea. Gente, viagem, né? Não precisa viajar. É isso daí, a gente acabou de revisar e não tem dúvida, certo? Questão que se torna fácil quando a gente estuda o assunto. Em relação ao câncer de próstata, assinale a alternativa incorreta. São candidatos a tratamento através de prostatectomia radical, tratamento curativo, pacientes com expectativa de vida mínima de 10 anos. Bom, a gente viu, né, que os pacientes com expectativa de vida maior ou igual a 10 anos são aqueles pacientes que têm indicação de cirurgia. Então, ó, correto, tá? Pacientes idosos com mais de 70 anos, com tumor localizado,
sem comorbidades significativas, devem sempre ser submetidos à radioterapia. Gente, por quê? Um paciente que está lá saudável, com um tumorzinho localizado, por que sempre radioterapia? A gente viu que pode ser ou radioterapia ou cirurgia, tá? Então, não é sempre radioterapia. Existe a opção de cirurgia, principalmente para esses pacientes que não têm comorbidades, tá? Que tem a doencinha lá tranquila. Então, esse daqui, ó, tá incorreto, mas vamos ler as demais. A observação vigilante é uma opção terapêutica para pacientes com câncer de próstata localizado e de baixo risco. Gente, se o câncer for de baixo risco, a gente já viu que esse risco ele é determinado pela biópsia, que dá um score de Gleason. E aí, se essa doença for de baixo risco, por ser uma doença muito indolente, então a evolução ela é muito insidiosa, tá? Às vezes, a gente pode optar por expectar, tá? Uma observação vigilante, ver se essa doença vai progredir ou não, tá certo? Então, nem sempre a gente precisa intervir no câncer de próstata. Essa afirmação daqui tá correta, certo? Correto. O PSA é o melhor exame para acompanhar o paciente no pós-operatório. Verdadeiro também, gente. O PSA ele é bom para diagnóstico e para acompanhar o tratamento, certo? A gente viu isso anteriormente. Hormonioterapia com análogo LH-RH é o tratamento de primeira linha para pacientes com metástases ósseas. Então, a gente viu isso também, tá? Que para metástase óssea, a gente vai fazer bloqueio hormonal, e o bloqueio hormonal a gente faz com um análogo de GNRH ou através de orquiectomia cirúrgica. E esse bloqueio hormonal é ideal para esses pacientes que têm metástases, tá bom? Como, por exemplo, as metástases ósseas. Então, só relembrando aqui o slidezinho para a gente relembrar, doença localizada, próstata radical ou radioterapia, lembrando que a cirurgia a gente faz naqueles pacientes com a sobrevida maior ou igual a 10 anos, que pode ser associado ou não ao bloqueio hormonal, e para doença metastática, bloqueio hormonal ou com análogo de GNRH ou com a orquiectomia, tá certo? Orquiectomia, ok? Em relação ao câncer de próstata, assinale a alternativa incorreta, então a incorreta é essa daí que a gente já tinha visto. Próxima questão. Não faz parte dos sintomas de prostatismo. Vamos lá relembrar, gente, os sintomas de prostatismo presentes na hiperplasia prostática benigna. Quais são os principais sintomas? São aqueles obstrutivos, esforço miccional, gotejamento, jato fraco, esvaziamento incompleto, incontinência por transbordamento, retenção urinária aguda. Tem também os irritativos, urgência, polaciúria, nictúria, que aparece naquela fase mais avançada, que já está tendo uma hipertrofia, uma fibrose do músculo detrusor. Vamos voltar para a questão. Alguém ouviu falar em hematúria? Não, gente. Então, polaciúria pode acontecer, urgência pode acontecer, nictúria, hesitação, mas hematúria não é um sintoma de prostatismo. Ela até pode estar presente na hiperplasia prostática benigna, mas ela não é um sintoma clássico, tá certo? Então, ó, hematúria terminal indolor, tá? Isso, até aproveitando para fazer um gancho, né, voltando aqui para essa questão, quando o paciente ele possui hematúria, o que é que a gente vai pensar? Então, chegou uma questão de prova, paciente com hematúria, geralmente paciente homem, branco, às vezes tem uma história de exposição à tinta, um pintor ou a aminas aromáticas, hematúria macroscópica, a gente vai pensar, ó, em câncer de bexiga, tá? A gente não vai pensar de cara em câncer de próstata, tá certo? Câncer de bexiga. Então, vamos para a próxima. Em qual das seguintes situações o curativo a vácuo é melhor indicado? Vamos lá revisar as indicações de curativo a vácuo. Feridas complexas infectadas. Gente, isso aqui é a principal indicação do curativo a vácuo. Ele também pode ser utilizado no abdômen aberto, certo? E em queimaduras. Então, vamos voltar para a questão. Melhor indicado. Abdômen aberto com alças expostas, com paredes escarificadas, porém sem fístula. Gente, pode ser usado no abdômen aberto? Pode. Mas essas paredes escarificadas eles botaram aqui por algum motivo. Então, vamos continuar lendo. Feridas traumáticas agudas com grandes perdas de partes moles. Verdadeiríssimo, gente. É a melhor indicação clássica, certo? Então, seria essa daí, estaria mais certo do que a primeira. Mas vamos continuar. Feridas com sangramento ativo? Não seria o ideal.
Com necrose e infecção invasiva de parte mole, a gente já viu que é contraindicação. Mediastinite por esternotomia, mediastinite infecção, gente, também não, tá certo? E ainda mais com exposição cardíaca, também é contraindicação. Então, a gente fica realmente com a letra B, tá certo? É o mais correto, é a indicação clássica do VAC. Vamos lá. Próxima questão. Em relação aos enxertos de pele, é correto afirmar que passam pelas fases de inosculação, embebição e neovascularização nesta ordem. Bom, as fases são essas, realmente. Mas é nessa ordem, gente, a gente viu que são 3 fases. Embebição é a primeira, aquela fase que o enxertinho ele vai se nutrir ali, através do leito vascular, os nutrientes que estão no leito vascular que vão nutrir o enxerto. É a primeira fase e dura até 48 horas. Das primeiras 48 horas até os 6 dias é que vai começar a fase de inosculação, que é exatamente a conexão entre os capilares do enxerto e do leito. E depois é que vai ocorrer a neovascularização, que ele vai começar realmente a ser vascularizado pelos vasos daquele leito, integrando completamente aquela região, tá? Então, tá certo, são essas 3 fases, mas não é nesta ordem. Então, tá errada essa alternativa. A contração primária se deve à presença de elastina existente na derme. Gente, vamos relembrar isso daí, tá? Vamos fixar porque realmente essa partezinha é chatinha e o pessoal gosta de cobrar. Então, enxerto de pele pode ser total ou parcial. No total, a gente leva a epiderme e a derme total. E aí, a gente tem uma maior contração primária, que realmente é por conta da elastina, e uma menor contração secundária, que é por conta dos miofibroblastos. Ela ocorre pela ação dos miofibroblastos, acarretando no melhor resultado estético. E pode ser também parcial, que a gente só tira a epiderme e uma partezinha da derme com dermatomozinho, certo? É bom porque a gente consegue usar nos grandes queimados, que a gente consegue tirar de muitas áreas, consegue tirar enxertos grandes, porque a gente não precisa fechar a região que a gente tira o enxerto por síntese primária, a gente pode deixar, a gente deixa cicatrizando aquilo, repiteliza, já que a gente tira só uma parte da derme, certo? Então, é muito bom porque tem muita disponibilidade. Tem uma menor contração primária e uma maior contração secundária, e por conta dessa maior contração secundária, a gente não deve usar em articulação. E esse parcial, ele pode ser espesso, pagê, espesso, ou fininho, tá? De Ollier-Thiers, tá certo? Então, voltando para a questão 7, vamos continuar aí as alternativas. A contração primária, a gente já viu que essa daqui está incorreta, né? Então, vamos continuar da B. A contração primária se deve à presença de elastina presente na derme, verdadeiro, acabamos de ver isso. Contração secundária ocorre pela supressão de miofibroblastos. Não, não é supressão, é pela ação deles, tá certo? Então, é errado. O enxerto de pele total tem maiores chances de integração. Gente, vamos lá. Pele total, o que é que a gente tirou? A gente tirou a pele, a epiderme e totalmente a derme. E o de pele parcial, a gente tirou a epiderme, só uma partezinha da derme. O que é mais fácil de pegar? É mais fácil de pegar aquele que está mais fininho, tá, gente? Por quê? Porque aquilo não vai ser nutrido pelo leito vascular, então é mais fácil nutrir uma coisa fina ou uma coisa grossona. É mais fácil transportar nutriente para uma coisa fininha ou para uma coisa grossona. Então, é mais fácil transformar nutriente para uma coisa fininha, tá certo? O nutriente ele vai chegar melhor no enxerto de pele parcial. Então, o enxerto de pele parcial, ele pega melhor, tá? O total, ele tem o melhor resultado estético, sim, mas o para pegar, ele pega melhor o parcial, tá bom? Então, isso daqui está falso. Com relação à espessura, o enxerto de Paget é o total, enquanto o de Ollier-Thiers corresponde ao parcial fino. Meio confuso. Realmente o de Ollier-Thiers corresponde ao parcial fino. Mas o de Paget não é total, ele é um tipo de parcial espesso. Essa questão aí que lhe confundi. Mas, bom, a alternativa D, B, tá tão verdadeira que mesmo diante dessa dúvida que você pudesse ter na alternativa E, você marcaria ela, tenho certeza, certo? Então, letra B é a correta. Questão 8. Os retalhos de pele são classificados de acordo com a movimentação e seus elementos. Assinale a alternativa incorreta quanto à movimentação e o nome do retalho. Então, vamos lá, vamos dar uma relembrada nisso, gente. Retalhos locais, eles podem ser de avanço. Maior exemplo do retalho de avanço, VY, tá? Que a gente tá aqui com a lesãozinha, a gente faz uma incisão assim, avança isso daqui para cobrir a lesão
E essa parte de baixo, então, tá aqui avançado, e essa parte de baixo a gente vai fazer uma síntesezinha primária. Fica com esse aspecto, tá? O retalho de rotação. Rotação é quando a gente faz uma linha semicircular, certo, gente? Linha semicircular. Lembre disso, para uma rotação. Para a gente ter um defeito aqui, eu vou fazer uma linha semicircular e vou rodar isso daqui nesse sentido para cobrir esse defeito, tá? Então, rotação, transposição. Então, transposição. Quais são os tipos de retalho de transposição? A zeta, que o próprio nome já diz, é o Z, tá? Limberg, ou romboide, e o bilobado. Só um detalhezinho, que o bilobado é uma transposição, mas como a gente faz, né, incisão semicircular, ele também pode ser considerado um tipo de rotação, tá certo? Mas se você tiver que responder se é transposição ou rotação, você vai responder que ele é de transposição. E o retalho de interpolação, tradicional médio frontal, aquele retalho que não é randomizado. Ele é o quê? Axial, ele é baseado num pedículo vascular. A vascularização dele não é ao acaso, tá bom? Então, vamos lá voltar para a questão. O que é que está incorreto? Transposição zetaplastia, gente, verdadeiro, a gente acabou de ver. Transposição romboide, também chamada de Limberg, verdadeiro. Interpolação VY, gente, falso, né? Esse daqui tá falso de cara. Interpolação, a gente viu que o grande exemplo de interpolação é o médio frontal, tá? Que é um retalho axial, tá certo? Transposição nasogeniano. O nasogeniano é um tipo de retalho de transposição também. A gente vai deslocar a pele da bochecha para cobrir uma lesão do nariz, tá? E rotação bilobado, que é por isso que vem essa questão dúbia, né? Que, teoricamente, ele é um de transição, mas ele pode ser considerado rotação, sim, porque a gente faz uma incisãozinha semicircular, ok? Então, a mais incorreta é a C, tá certo? Questão 9. Um jovem de 20 anos se submete à ressecção cirúrgica de um nódulo subcutâneo no seu dorso. A operação transcorre bem, uma semana depois os pontos são retirados, incisão cirúrgica perfeita. Certamente não foi o R1 que fez. Com relação ao processo de cicatrização de feridas, assinale a alternativa que contém o tipo e a célula que infiltra a ferida mais precocemente, sendo a sua presença mais intensa nas primeiras 24 a 48 horas. Então, vamos lá, gente, revisar essas fases de cicatrização de ferida. Fase inflamatória, de 1 a 4 dias, marcada pela presença de quê? Neutrófilos, macrófagos e do fator de crescimento, fatores de crescimento geral, principalmente o TGF-beta. Fase proliferativa ou regenerativa, que dura até 12 dias, de 4 a 12 dias, marcada pela presença de fibroblastos com produção de colágeno. E a fase de remodelamento, que dura dos 12 dias até 1 ano, marcada pela presença dos miofibroblastos. Então, vamos voltar para a questão. Primeiros quatro dias, principalmente nas primeiras 24 a 48 horas, o que é que a gente tem? A gente tem neutrófilo, gente. Então, essa é a resposta da questão, tá? Questão 10. A decorticação pulmonar é uma técnica utilizada para tratar o encarceramento do pulmão. Todas as situações abaixo citadas são consideradas indicações para sua realização, exceto... Vamos lá, a gente vai dar uma aprofundadinha aí sobre decorticação. A gente viu que decorticação é padrão ouro naquela fase fibrino-purulenta do derrame complicado, né? Mas a gente vai ver outras indicações para decorticação também. Então, pneumotórax crônico. Pneumotórax crônico é uma indicação de decorticação, sim. Por quê? Porque no pneumotórax crônico também podem se formar adesões entre as pleuras e a gente consegue fazer a lise dessas adesões e lavar bem a cavidade pleural, enfim, através dessa decorticação, tá certo? Sequela de TB. A TB pleural também pode cursar com fibrose, aderências no espaço pleural, também são resolvidas com decorticação, tá? Melhorando esse encarceramento pulmonar. Hemotórax, traumático ou não, com coágulos impedindo a expansibilidade pulmonar. É uma indicação, sim. No hemotórax pode se formar coágulos e aí a gente decortica, lava nesse pulmão, permitindo a expansão dele. Então, também seria uma indicação de decorticação. Obstrução brônquica com atelectasia pulmonar.
Gente, obstrução brônquica, onde é que está o problema? O problema está no brônquio. O que é que a minha decorticação ia me ajudar? Não tem nada a ver, né? A gente já vê que não tem nada a ver. Tudo que a gente falou aí tem problema pleural. A decorticação, ela atua nesse espaço. Mas bronca, obstrução bronca, não tem nada a ver. E empiema crônico, a gente viu também que decorticação, ela ajuda nessa fase crônica também do empiema, né, a expandir esse pulmão, tá? Então, resposta, qual é a incorreta ou a que não é indicação de decorticação pulmonar? Obstrução brônquica com atelectasia pulmonar. Próxima questão. Todas são complicações encontradas em pacientes submetidos a toracostomia com drenagem fechada, exceto, vamos lá, drenagem torácica. Quais são as possíveis complicações, gente, da drenagem torácica? Síndrome de Horner. O que é isso? A síndrome de Horner, ela é caracterizada por pitose, miose, anidrose da hemiface por conta de uma lesão no sistema nervoso simpático, tá? Então, durante uma drenagem torácica, a gente pode lesionar acidentalmente o gânglio estrelado que está ali no trajeto que a gente drena, no trajeto do dreno, tá certo? E a lesão desse gânglio estrelado, que faz parte do sistema nervoso simpático, pode ocasionar na síndrome de Horner, certo? Que consiste exatamente nisso que eu falei. Então, é raro acontecer, mas pode acontecer, é uma complicação, sim, descrita numa drenagem. Neuralgia intercostal. Pode acontecer, gente, lesão do nervo intercostal, tá? É possível. Edema pulmonar de reperfusão. Pode acontecer aqueles derrames volumosos quando são drenados, o pulmãozinho que estava colabado, quando ele expande, o paciente pode ter esse edema pulmonar de expansão. Secção medular com paraplegia. Gente, só sendo muito ninja para conseguir seccionar a medula e deixar o paciente paraplégico numa drenagem torácica, pelo amor de Deus, né? Então, assim, de cara marcaria essa. E, por fim, perfuração de órgãos intratorácicos e ou intraabdominais. Isso sim é possível, tá? É só você colocar um dreninho um pouquinho mais embaixo ali da costela, ó, você pega o fígado fácil, tá? Não tô dizendo que isso é comum, mas pode acontecer, tá certo? Agora, secção medular com paraplegia, nunca ouvi falar, tá? Questão 12. Síndrome da veia cava superior. Vamos dar uma relembrada. Síndrome da veia cava superior tem geralmente indicação cirúrgica. Gente, a gente viu que a síndrome da veia cava superior, o tratamento dela é radioterapia, quimioterapia e, em casos muito sintomáticos, estente. No máximo estente, mas não tem indicação cirúrgica, certo? Então, tá falso. É de instalação gradual, geralmente, isso é verdade, é causado por tumor, geralmente o tumor vai crescendo e os sintomas vão piorando aos pouquinhos, mas quando a obstrução é completa e aguda, pode levar à morte por edema de glote ou edema cerebral refratário. Isso é verdadeiro, tá, gente? Tá verdadeira essa questão. É melhor tolerada clinicamente quando a obstrução ocorre acima da desembocadura da veia ázigos. A gente viu que é isso mesmo, né? Quando a obstrução ocorre acima da ázigos, o paciente possui a ázigos como alternativa para drenar para a cava superior, para o átrio direito, aliás. Quando a obstrução está abaixo da ázigos, ele vai ter que desenvolver colaterais. Então, essa drenagem ocorre, mas é mais difícil de acontecer e o paciente geralmente é mais sintomático, tá? Então, é melhor tolerada quando a obstrução ocorre acima. Isso daqui também está verdadeiro. É causada geralmente por doenças benignas, como pericardite constrictiva. Quando a causa é maligna, o carcinoma broncogênico é o mais frequente. Gente, bato nesse martelo. A principal causa é o carcinoma broncogênico, é doença maligna, principalmente de células claras, certo? Então, gravem isso. Isso aqui tá errado. Tá? Bom, a gente viu que essa questão tem duas respostas possíveis, por isso que ela foi anulada na prova. Mas eu achei interessante trazer para cá, porque ela discute bem, faz um grande resumo da síndrome de veia cava superior, certo? Então, foi uma questão nula com duas respostas. Questão 13. Vamos lá que a gente está acabando.
Qual das condições abaixo não é indicação para drenagem pleural imediata de um derrame pleural parapneumônico? Gente, quando é que a gente vai drenar um derrame pleural parapneumônico? A gente vai drenar quando o derrame for complicado. E o que é um derrame complicado? Derrame pleural grande, com mais de 2/3 do hemitórax. Também é uma indicação de drenagem pleural, tá? DHL do líquido pleural igual ao dobro do limite superior do nível sério. Gente, DHL não tem nada a ver com o derrame complicado, ser o dobro do igual do limite do nível sérico, tá? Isso daqui é critério de Light. Critério de Light não fala sobre derrame complicado, ele só diferencia exudato e transudato, tá? Mas vamos continuar lendo. pH do líquido igual ou menor que 7,1, certo? Isso daí classifica um derrame complicado. Glicose de 15, uma glicose menor do que 60, é derrame complicado. Líquido com positividade ao exame do Gram, verdadeiro, derrame complicado, né? Então, a gente vê que a resposta mais inadequada aí é a letra B, tá certo? Essa questão do DHL. Vamos lá, questão 14. A gastroplastia e derivação gastrojejunal em função de Roux é uma das cirurgias mais eficazes no tratamento da obesidade. Entre seus mecanismos de ação, é correto afirmar que é uma cirurgia predominantemente desabsortiva? Não. O aumento da grelina é responsável pela saciedade precoce. Gente, começou errado já. A grelina não é o hormônio que aumenta. A grelina reduz, certo? Menos grelina. Então, tá errado. Pacientes obesos. Em pacientes obesos e diabéticos tipo 2, a hiperglicemia começa a diminuir nos primeiros dias após a intervenção. Verdadeiro, gente. A gente viu que isso ocorre principalmente pelo aumento do GLP-1, certo? Que é um hormônio que vai estimular a produção de insulina. Então, esses diabéticos tipo 2, eles são super beneficiados e isso ocorre nos primeiros dias pós-operatório. O efeito restritivo provocado pela acentuada redução do reservatório gástrico não tem grande influência na perda poderal. Bom, tem influência sim, gente. A gente viu que só sobram 50 ml de reservatório gástrico. O principal componente é uma técnica mista, mas o principal componente dela é restritivo por conta dessa redução drástica do estômago e causa, sim, grande influência. Até porque, por reduzir o estômago, é que a gente vai ter também redução da grelina, tá certo? Então, errado. A desnutrição proteico-calórica é frequente nesse tipo de cirurgia. Falso, gente. Pode acontecer desnutrição? Pode. Inclusive, esses pacientes têm indicação de reposição vitamínica, ferro, B12, enfim, tem que ficar acompanhando. Mas não é tão frequente, tá? É mais frequente naqueles procedimentos que são desabsortivos de cara, escopinaro, suíte duodenal, certo? Então, a resposta correta para essa questão é a letra C, tá? Aqui só essa revisão para a gente aprofundar mais um pouquinho essa parte de complicações, principais complicações: fístulas, estenoses, que ocorrem principalmente na gastrojejunal, assim como a úlcera marginal e a hérnia de Pertence, que é uma hérnia entre o mesentério da alça alimentar e o mesocólon transverso. Então, tá aí, ó, resposta correta. Vamos para mais uma questão de bariátrica para a gente fechar essa revisão da gente de especialidades. No que se refere ao tratamento cirúrgico da obesidade com a gastrectomia vertical, sleeve, assinale a alternativa correta. A cirurgia inclui a ressecção do corpo e antro com preservação do fundo. Não, gente, a gente tira o fundo no sleeve, né? A gente tira o fundo que produz a grelina, certo? Então, é o fundo que sai, tá errado. A redução do reservatório gástrico e a diminuição na produção de grelina são alguns dos mecanismos de ação da cirurgia. Verdadeiríssimo, tá corretíssimo isso daí. Mas vamos continuar lendo. Fístula, sangramento da linha de grampeamento e hérnia de Petersen são complicações pós-operatórias. Gente, a hérnia de Petersen, ela ocorre no Y de Roux, ela não tem nada a ver com os livros. Os livros a gente só vai restringir lá, grampear aquele estômago, não tem nada a ver com essa hérnia de Petersen. Então, tá errado. Esse procedimento cirúrgico está indicado preferencialmente em pacientes obesos com doença do refluxo e nos superobesos. Gente, não, a gente viu que a doença do refluxo, ela é uma das contraindicações a essa cirurgia do sleeve, tá? Ela aumenta o refluxo, porque a gente vai aumentar a pressão naquele reservatório que vai estar menor com o piloro funcionante.
E nos superobesos também não é uma indicação ideal, tá, gente? Não é uma cirurgia que apresenta tanta perda de peso quanto o Y de Roux. Então, no superobeso seria ideal uma técnica mista, o Y de Roux. Então, errado. E essa intervenção apresenta efeitos restritivos e desabsortivos importantes. Não, são efeitos restritivos e tem um papelzinho hormonal por conta da grelina também. Então, a alternativa correta, a gente viu aqui, já revisou essas características, a alternativa correta é a letra B de bola, certo? É isso, gente. Espero que tenha servido para vocês revisarem. E vamos embora acertar tudo que cair sobre isso na prova, tá certo?